Tudo bem, pessoal? Voltei com orquídeas que eram da entrada social do prédio, um do lado ímpar, outro do lado par. Vamos ver como é que tá. A que tava do lado que tem menos sol é a maior, essa daqui, vendo? E a que estava do lado, esse era do lado par, do lado ímpar, que é a com mais luminosidade, era essa daqui menorzinha, tá vendo a diferença? Ó, grandona que ela fica, né? Essa daqui é essa. Mas na foto da capa vocês vão ver. Eu vou replantar essa maior. Peguei hoje. Vamos remover o substrato. Ela foi regada antes. Na hora que vocês escolhem a planta, lembrem de olhar assim aqui embaixo. Quando tá verdinha, elas estão bem. Quando começa a ficar marrom embaixo, eu vi um pouquinho marrom, tá vendo? Aí fica de olho, porque ela é de tanto molhar. Então, nem sempre o local tem o ambiente adequado, exatamente por ter muitas plantas uma em cima da outra, a luminosidade não é necessariamente a melhor. Então daí a planta vai sofrendo. Então, também outra dica, tentem saber quando que chega estoque de planta, para vocês comprarem quando chega, vocês têm mais opção. Ó, tem planta, tem raiz nascendo por baixo, assim, elas ficaram, às vezes fica presa, sabe? Mas essas raízes aqui não estavam lá grande coisa. Esse substrato eu vou usar nas minhas plantas terrestres, tá? Vou colocar o vasinho aqui para lavar. A vantagem de vasinho transparente é que você sabe quando que já tá na hora de regar. Se as raízes estão verdinhas, não é para regar. Ó, olha quanta água sai. Isso daqui se decompõe. Quantas raízes estão verdinhas ao completar, né? E o vaso tem vapor de água dentro, vocês não regam. Aí quando vocês forem regar, não rega só uma vez por semana, não. Rega assim que secar, não é dentro de 3, 4 dias. É assim que secar. Porém, esse substrato aqui, ele retém muita água. E se bobear, não vai secar nem uma semana. O adequado é secarem até 2 dias. Sabe o que eu não peguei, pessoal? Um ferrinho. O ferrinho, ó, serve para segurar ela no vaso. Desculpa, gente. Puta! Será que eu sempre esqueço alguma coisa? Claro, né? Então, isso daqui vai segurar no vaso. Vai segurar mais firme do que essas estacas que vem nela, sabe? Claro que quando fica em casa, que é por isso que eu deixo essa parte aqui reta, porque não pode acumular água aqui na rega, hein, gente? Por favor, voltando pra rega. Se você acumula, apodrece. O rizoma, chama rizoma. Então, quando fica fora, tem que ficar tombada no vaso, assim, assim, vocês não devem estar vendo, assim, pra poder a água sair quando você rega e molha tudo. É até bom pra planta você também molhar as folhas, pra dar uma limpada, tirar poeira. Mas coisa de 80% da hidratação vem das raízes, hein, gente? Não vai achar que ela só é regada pelas folhas. Rega depende do substrato secar. Se vocês insistem em deixar no substrato velho porque vocês querem ficar com a floração, aí reguem muito pouco e só fora, nunca esse miolo. Por quê? Ó, é onde mora
assassina de raízes, a bucha ou esponja, às vezes muito sphagnum, porque o ambiente onde ela é cultivada é controlado. E quanto mais raízes, mais ela vai segurar a umidade. Então, assim, também nas suas regas, tentem colocar um substrato, obviamente, que seca rápido, que não apodrece, não se decompõe, como esse substrato aqui, que além de acidificar o solo e queimar as pontas das raízes novas, não seca nunca, daí apodrece a raiz. E tira bem, como tá molhadinha, é mais fácil de tirar, porque a raiz fica flexível. Mas não fui eu quem regou, eu falei, rega nesse substrato aqui, nossa, demora muito a secar. Mas ó, o jardineiro do prédio, caprichoso, olha aqui. Ele olhou, estava precisando de rega. Mas aqui não é culpa dele, essa esponja. Essa esponja é assassina. A gente vai encontrar. Daqui tá morta. A gente vai encontrar raízes podres. Eu tiro a capinha mesmo. A raiz podre, ela sai fácil na mão. Ela puxa assim. As outras às vezes estão um pouco secas, mas não sai fácil na mão, porque não tá podre. Quando você replanta algumas raízes mais de cima, né, mais expostas, secam, mas bifurca a raiz, tá? Ó. É essa esponjinha que vocês têm que jogar fora. Ela não tem aquele plástico segurando. Olha isso. Isso aqui segura muita água. Muita, muita água. Ó, a raiz podre. Mas não tá inteira podre. Aí o que que eu faço, gente? De novo, esse substrato aqui eu vou usar para minha terrestre, que é a Cymbidium. Eu tenho um vídeo de Cymbidium que eu mostro ela e falo do cultivo da Cymbidium. Só vou como ela é de uma aranhinha. Como ela é terrestre, dá para deixar a floração e replantar depois da floração acabar. Agora, a floração da Phalaenopsis dura muito mais. Se você esperar, pode morrer. Aí que eu falei, ou você rega quase nada, muito pouco, deixando o local arejado, etc. E arrisca perder a planta, ou você faz o replantio e as flores podem vir a durar menos, mas não necessariamente, não é regra. Depende de como você trata as raízes na hora do replantio. Então agora aqui, vamos ver qual que é mais adequado. Um vaso 14, muito apertado. Um vaso 16. 16 é de profundidade. Ó, esse daqui é bem melhor, tá vendo? Certinho. O meu vai ser bem furado. Ó, esse daqui tem 16 de profundidade, 14,6 de largura para 1,7 litros. Largura é aqui. As raízes podem encostar no fundo do vaso, não tem problema. Mas aqui, ó, precisa de coisa de 3 dedos, 2 dedos, ó. Em volta, não mais que isso, por favor, porque senão você corre o risco de não secar em 2 dias e morrer a planta, por mais que o substrato seja bem sequinho. A minha gata tá aqui, a Lisa, todo torto, esse ferrinho. Então você dobra. Você não precisa fazer assim, tá, gente?
É que eu tenho o ferrinho no momento, então eu vou usar o ferrinho. O problema de fazer com vocês vendo o vídeo é que ele fica um pouco mais comprido até eu acertar, né? Ainda é verão, dia 21 de março, estaremos no outono. Aqui em São Paulo, capital, tem diferença nas 4 estações do ano, elas são mais bem definidas. Deixei metade, gente. O pior é que isso aqui para cortar é quase que missão impossível. Não vai dar pra cortar. Ai, que saco. Eu não tenho ferramenta adequada, viu, gente? Então, o que eu vou fazer? Tentar cortar depois. Será que as minhas unhas ficam limpas? Acho que não, né? Na semana passada vocês me viram focando mais em rosas do deserto. Então vejam lá, se vocês querem saber, porque tem diferenças de replantio entre uma adulta grandona e uma pequena. A menor você evita trocar o substrato todo. Gente, não tá prendendo. Esse ferro é grosso, vocês imaginam? Grosso. Ai, consegui. Não precisa ir até totalmente o fundo. Aí vocês vão prender aqui. Então, vou começar... Ó, argila expandida no fundo do vaso, mas não só no fundo, hein, gente? Aí aqui, ó. Uma bolinha de naftalina para prevenir de cochonilha de raiz. E outros insetinhos que possam vir por baixo, não vai ser interessante para eles esse substrato. É só para não encostar diretamente na raiz. Essa bolinha dura coisa de 1 ano, mas ela desmancha em uns 3 meses. Vai depender, claro, do número de regas. Aí eu vou ter que cortar, vou ficar um tempão tentando cortar esse ferro depois. Olha o que fizeram, não é bichinho, ó. A haste foi espetada na coitada da planta. Aí a gente olha aqui. Acomoda as raízes dentro do vaso. E prende. Poderia ter deixado isso maior, mas o problema é que tem ficado feio, sabe? Com esses ferros super altos, espetados. Depois eu... Aqui que eu vou fazer? Eu vou cortar a haste, gente. Por que que eu vou cortar a haste? Não totalmente. Porque eu vou precisar de... Não, vou segurar. Por que que eu vou cortar a haste? Porque ela precisa se recuperar. Eu quero que ela se recupere. Se perder muitas raízes, o que eu vou tentar não, claro. Ela precisa formar novas raízes e novas folhas.
para poder se desenvolver bem e só daí me dá floração. O que acontece quando a planta está debilitada, ela dá floração? Ah, minha gente, aborta botão, sabia? Aí eu vou cortar aqui por enquanto. O melhor é cortar bem rente. Sabia que chega... Não, eu vou cortar bem rente. Por que bem rente? Ela simplesmente, se ela pode dar haste floral até mais rápido, sabe? Depende. É que como aqui ela precisa se recuperar, então ela vai me dar uma haste floral mais rápido, se não tiver a haste, porque ela precisa se recuperar antes. Tento arrumar. Depois aí o que eu faço? Onde eu cortei, eu ponho canela para selar de qualquer fungo. Eu também posso colocar cola instantânea. E como o JV Orquídeas falou, e eu não sabia que dava para fazer isso, você também pode colocar cera de vela. Você queima ela com fósforo, né? Eu tô colocando canela, tá? Bastante. Eu devia ter posto antes de colocar ela aqui dentro. Mas vai dar certo. Ele coloca a cera, ele queima o fundo da vela. Eu vou pôr o vídeo dele. E daí sela também. Se molhar com chuva, eu não deixo na chuva. Mas se molhar com chuva, por exemplo, não vai dar fungo. Porque com canela tem que deixar um tempo para fazer efeito, secar. Enquanto com a cola instantânea ou com a vela, a coisa mais rápida é instantânea. Vocês não regam no dia do replantio. Vocês só regam, de novo, quando as raízes estiverem verdinhas. Evitem regar perto do rizoma. Aí vocês, quando as raízes não estiverem mais verdinhas, dentro de 1 ou 2 dias, depende da sua rega. Gente, respeitem a rega, ela varia de acordo com a umidade, o sol que ela tá pegando. Então pode ser que às vezes você só regue 2 vezes na semana, de repente você rega dia sim, dia não. Vai variar. Então fiquem de olho na planta de vocês. Não pode fazer isso o ano inteiro igual. Ela precisa de um pouco de sol. Phalaenopsis, sol mais fraco da manhã, umas 2, 3 horas, a princípio já tá bom. O que acontece quando não bate sol? Ela pode até vir a dar flor, porém ela vai dar bem pouquinhas flores. Vai vir assim 2, 3 flores, ao invés de um cacho cheio. E também tem o fato dela já ter se recuperado para dar cacho cheio. Mas, por exemplo, agora o sol tá virando pra mim, já tá pegando no sol do lugar dentro de casa, onde eu ponho apoio artesanal de madeira, cheio de orquídeas. Lá, agora tá pegando o sol da manhã, então elas vão me dar mais flores. Antes estavam dando pouquinhas, porque tem muita luminosidade, muita mesmo. Porém, sol direto, em contato com elas, agora que tá dando. Tem coisa de 2 meses ao ano sem naquela parte. Aí depois, mas muita luminosidade, sempre. As fora, mesmo que não esteja com o sol direto, chega a escurecer as dendróbios, né? Chega a escurecer a folha, fica meio rosa. Então, gente, eu tento centralizar o máximo. Firmar com esse ferro. Ó. Não tá nada bamba. Aí eu coloco um pouquinho de carvão vegetal triturado. Se você quiser, você pode pegar o de churrasco. E daí com o de churrasco você quebra. Se você deixa fora, deixa pedaços bem maiores, tá? Uns pedaços assim. Aí você pode até plantar em carvão puro. Pode ser brita também, brita é bom. Até deixa o vaso mais pesado, porque argila expandida deixa o vaso leve.
E dependendo do lugar onde você deixa, pode tombar. As penduradas é melhor leve, não tem problema, né? As minhas fora ficam penduradas, mas essa daqui eu vou deixar dentro. Então. Tá muito em pó já. O carvão, ele ajuda a estimular na formação de novas raízes. Mas outro segredo, também é segredo do JV Orquídeas, assistam o canal dele, é maravilhoso. Um preguinho enferrujado, prego enferruja melhor, tá, do que as coisas. E daí você, se não tá enferrujado, ele vai enferrujar com as regas. Aí você coloca, ai gente, tá muito suja minha mão. Aí você coloca como adubo, sem querer. Agora o potinho de adubo, que eu faço, eu providencio com JV, não com JV, desculpa, com o Lucas da loja Meu Orquidário. Eles vendem via mercado, eles entregam via Mercado Livre, ele tem umas plantas maravilhosas também. Todas as minhas catleias são dele. Eu tenho muitas plantas dele, eu tenho até a minha Phalaenopsis Magic Art, que é dele. Tenho umas terrestres que são dele. Esse potinho ele vende essas plaquinhas de identificação. Eu fiz uma já. Tá vendo? Aí eu venho aqui. Eu tô ficando doida, já não sei mais qual é qual. Então eu já fiz a plaquinha de identificação. Tem que fazer uma pra outra igual a essa. Eu não sei mais as minhas plantas quais são. Então daí você vem, coloca o bocache, que é um adubo de manutenção. Esse aqui eu compro na Cobase. É coisa de uma colher rasa de bocache. E eu coloco, mês sim, mês não, mas pode ser que se você rega todos os dias, você vai precisar todo mês. Mas eu faço isso sempre no início do mês, no final de semana, no início do mês, para eu não me perder, gente. Ele dura coisa de 2 meses para mim. E eu tenho um outro adubo aqui que dura de 3 a 5 meses. Então, vocês verifiquem quando as bolinhas estourarem, tá? Eu coloco já os dois juntos aqui, tá mais fácil. Eu não tô perdendo adubo assim. Umas 30 bolinhas. Ah, esqueci de mostrar. Esse adubo não queima a raiz. O bocache pode queimar, depende do bocache. Então eu já não deixa em contato com a raiz. Você pode colocar ele direto também, tá? Tem que ser um potinho, mas é só que tá mais fácil assim. Você enfinca. Tem adubo por mais tempo por causa desse daqui, né? Aí quando esse daqui, a bolinha, ela vai aumentando com a água, vai soltando aos pouquinhos o adubo, aí estoura. Estourou, eu reponho. Os dois são de manutenção. Aí eu vou regar. Eu rego uma vez por mês, você vai regar no máximo a cada 15 dias. Eu faço isso de final de semana, eu vejo como é que tá a rega, se secou, aí entre sexta, depende, normalmente mais no sábado e no domingo. Eu vejo qual dia que tá na hora de regar, né? Não adianta eu regar no sábado se na sexta eu reguei, por exemplo, é muito em cima. Então eu tento calcular para que eu possa regar no final de semana quando eu vou usar esse adubo que estimula floração. Para estimular a formação de novas raízes, e quando a planta é viajada, ela chegou numa caixa, eu rego com vitamina B de bola, especialmente nas rosas do deserto, quando tá com tem pouca raiz.
eu quero estimular. Aí também, quando elas vêm viajadas, todas viajadas, você pode até deixar de molho até 2 horas, quando tá muito murcha, sabe? Daí você mexe, depois que você regou por 2 horas, você mexe na planta. 10 gotas ou 1 ml por litro. Você pode guardar essas seringas aqui, essa aqui é de passarinho, pode usar humana também, essa é líquida. Tá vendo? Você coloca 1 ml por litro. E tenho também esse aqui, quando é pó, mas é um comprimido esmagado até virar pó por litro. Pó que eu digo por causa disso aqui, ó. Vendo? Esse é pó e dilui na água. Mas é 1 colher de café rasa por litro. Então agora eu vou terminar aqui com o ferro, vou tentar cortar ele e vou fazer um outro vídeo mais tarde, provavelmente em inglês, mesmo assunto, do outro. O meu aqui, ó, é Multijardim Garden Center. Eu consigo com o mesmo fornecedor o meu substrato de rosa do deserto, que eu misturo também com esse, porque só ele puro aqui é muito úmido para as rosas do deserto. Então eu compro do mesmo vendedor, daí eu aproveito o frete. Esse aqui é o carvão triturado, e tem o que me deu branco agora de Terra Nova, o de rosas do deserto. Então é isso, gente, vou mostrar para vocês, vou cortar aqui o ferro e já colocar ela lá na sala. Tá vendo aqui, ó, não cobriu o rizoma. Se você perceber que tá um pouco coberto, você levanta ela, mas eu não cobri o rizoma. Só tá cobrindo um pouquinho. E reguem não em cima do rizoma, mas pra cá, assim. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Dá uma curtida. Ainda dá tempo. Bye.